Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Gabriel Correal. Amanda Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um Okun. Então galera, como a gente falou no último vídeo, Gabriel, não assisti o último vídeo? Não tem problema, a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem outro vídeo antes de ver esse, porque vai dar mais embasamento para vocês seguirem a linha de raciocínio, beleza? Então, a gente prometeu que nesse vídeo atual a gente ia trazer as problemáticas dos termos ecologia rasa e do quarto princípio da ecologia profunda. Mas a gente fez uma adaptação, a gente vai falar hoje só sobre a ecologia rasa, esse termo, né? A diferença entre ecologia rasa e ecologia profunda. E como esse termo pode trazer questões negacionistas à tona. Então, tem que ficar muito ligado. E o próximo vídeo será sobre o quarto princípio. Bom, esse assunto, ele é muito importante pra gente como ser humano, claro, mas principalmente como biólogo, porque a gente entende a vida, compreende a vida através dessa visão dos sistemas vivos, né, da complexidade da teia da vida. E por isso a gente ama tanto esse tema e ama compartilhar com vocês também. E se faz sentido para vocês essa visão sistêmica da natureza, do ser humano integrado ao todo, comenta pra gente o que você acha, se você tem alguma dúvida, se isso faz sentido para você, porque isso incentiva e fortalece a gente para trazer mais também esse tipo de conteúdo, né? Saber se está fazendo sentido. Então, gente, no último vídeo a gente trouxe, né, as questões da ecologia profunda e termo ecologia rasa. Então, só para dar uma recapitulada, como a gente citou, né, quando Arne Naess cunhou esses termos, ele se não baseou na ecologia, a ciência propriamente dita, né? Ele se baseou em movimentos ambientais para cunhar, né, para elaborar esse termo. E ao fazê-lo, né, muitas pessoas que seguem a ecologia profunda, elas podem, às vezes por falta de conhecimento até da área da ecologia, elas podem acabar cometendo alguns enganos, né? Então, pode gerar uma certa confusão que podem ser perigosas, que é o que a gente vai falar basicamente aqui. Porque esse pensamento de trazer isso como uma ecologia diferente da ecologia profunda, como sendo a ecologia rasa, isso acaba invalidando a ciência, né, e o pensamento científico em si, alegando ser muito raso ou superficial, e isso pode levar a um não aceitamento dos dados científicos, o que pode levar ao negacionismo, né, sendo que as pessoas acabam fazendo isso para de alguma maneira ir por um caminho que valide as suas crenças pessoais, mas vai na contramão do pensamento científico. A gente viu muito disso acontecendo durante a pandemia, né? Muitas pessoas... um movimento negacionista muito forte, né? As pessoas negando provas científicas da ciência para que coubesse, né, tivesse uma aceitação do seu pensamento, da sua crença pessoal, né? E é um movimento que muitas vezes ele usa recortes, né, de artigos científicos, interpreta de uma maneira equivocada, ou até mesmo ele usa artigos científicos que não são embasados, né? Não tem uma metodologia válida para que ele seja realmente uma pesquisa científica válida. Às vezes esse recorte é feito proposital para te guiar o pensamento das pessoas para essa ideia, uma ideia específica, quando às vezes é um recorte totalmente manipulado, né? Às vezes ele pegou uma palavra, um resultado que no conjunto teriam todo outro sentido e ele adapta para guiar um pensamento para onde ele quer, para essas pessoas, né, que querem. Às vezes é proposital também. Então, a ecologia, ela é o estudo das interações dos seres vivos com a natureza, com o meio onde elas habitam, né? Foi um termo, né, um estudo desenvolvido, elaborado, criado, por assim dizer, no século XIX, e é muito importante ressaltar que a ecologia proporcionou avanços na compreensão como os animais se comportam na natureza, dinâmicas populacionais e interações intra- e interespecíficas, que são as interações entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Então, essa ecologia clássica, né, que muitos acreditam ser uma ecologia rasa, ela foi e ela é fundamental para a nossa compreensão da vida como um todo, né? A gente, como biólogo, eu fiz mestrado e doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade, então me incomoda muito ouvir quando falam que a ecologia clássica é uma ecologia rasa, porque a gente estuda profundamente sistemas muito complexos para tentar entender a vida realmente como essa teia, como ela funciona, como a gente pode contribuir
e ver a vida através dessa complexidade, né? Verdade. Só que isso não tira a nossa posição também de fazer uma crítica com vários pontos da ciência tradicional, até porque a ciência é construída dessa maneira, né? Através de críticas, ela vai avançando, e até porque a ciência ela é um movimento, né? Ela vai avançando com o passar dos anos e a gente vai sempre construindo a ciência. Só que o nosso modelo científico hoje, ele ainda é todo embasado e construído através de um pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano, ele desmembrou o todo e dividiu em pequenos compartimentos, fragmentou tudo para ser estudado tudo separadamente, como se fosse uma máquina, um grande relógio que funciona, mas que você pode, independentemente da cada parte, como ela funciona para entender o todo. Inclusive isso para o corpo humano, para as doenças, e até hoje ainda é seguido dessa forma, né? Então o pensamento cartesiano, né, basicamente, ele acha que o todo é a soma de várias partes, né, como um relógio, como uma máquina, só que a gente sabe que não é bem assim, né? E o pensamento cartesiano, ele é muito linha reta, assim, e unicamente, estritamente racional. Como a gente já falou um pouquinho anteriormente, a gente sabe, né, que esse pensamento, apesar dessas críticas que a gente traz hoje e percebe que a gente precisa avançar um nível mais profundo, a gente sabe que essa linha de pensamento, ela permitiu que a gente avançasse, né, e chegasse até aqui, inclusive. Mas permitiu que a gente avançasse em vários campos de conhecimento, como, por exemplo, na física das partículas, na física quântica. Mas esse avanço que fez a gente chegar hoje no que a gente compreende, né, da física das partículas, ela não invalida tudo que os físicos fizeram anteriormente, como, por exemplo, Newton, né, que trabalhava através da materialidade, porque a gente está no mundo material, através da física mecânica, que é o que a gente enxerga aos olhos nus, né? A física mecânica é o que rege o nosso mundo material. Então, a física quântica e tudo que a gente está conseguindo descobrir hoje, ele não invalida o que a física newtoniana fez, por exemplo, né? Sem dúvida. A mesma coisa com a ecologia. Todos os avanços que a gente teve nessa área nos permitiram angariar, adquirir conhecimento para entender, né, como as interações dos animais, inclusive nossas ações mesmo, influenciam na natureza, né? Mas ainda assim, a ecologia separa muito o ser humano da natureza, como se fôssemos uma coisa à parte, né? Isso, além do pensamento cartesiano, o método científico de Bacon, né, de Francis Bacon, ou o método científico baconiano, né, ele trata a natureza como um ser a ser submetido ao ser humano, a uma coisa que é inferior ao ser humano. E muitas vezes, em suas falas, ele dizia assim, que deveriam extrair, sob tortura, informações da natureza, submeter a natureza. Então era sempre subjugar. Acredito, né, muito a ver com as formas como eram as bruxas, as mulheres ditas bruxas eram julgadas na época da Inquisição, inclusive na Inglaterra, né? Porque ele participava muito disso, era frequente para ele era conselheiro do rei. Então a gente vê que, além da gente ter fragmentos, separar em pequenos pedaços, a partir desse pensamento baconiano, também a gente vê o ser humano afastado da natureza, assim, superior à natureza, e que essa natureza tem essa função de servir ao homem, né? E isso também tem muito a ver com o ecofeminismo, que é um outro assunto a ser tratado mais para frente, né? Essa visão que ele afirmava, né? Inclusive tem algumas falas de Bacon que ele fala que a natureza, assim como as mulheres, deve ser dominada, e nessa sensação de que as coisas da mulher e da natureza devem ser extraídas sob tortura, né? Então, essa questão que a gente vai trazer um pouco no ecofeminismo, né? Como isso fortaleceu muito a época da Inquisição. E a ciência carrega isso até hoje, né? De alguma maneira. E esses pensamentos cartesianos e baconianos, eles, ao afastarem, né, o ser humano da natureza, nos botarem em compartimentos, assim, acaba que a gente atribui muito as ações humanas ao meio ambiente nesse cenário de ecologia,
como uma coisa mais tendendo à antropologia, não em si ecologia, como se a gente fosse parte, como se a gente realmente não fizesse parte da natureza, né? A gente não fosse pertencente a isso. Inclusive nas pesquisas, nos trabalhos científicos, a gente precisa descartar qualquer sensação, qualquer percepção que venha através da experiência do pesquisador. E isso é um desafio muito grande quando a gente está trabalhando com ecologia, principalmente, porque a gente entende que a gente está fazendo parte daquela observação, né? Que a nossa observação, a nossa pesquisa, a gente está ali de alguma forma integrando aquele todo. Inclusive tem um pesquisador, um ecólogo, doutor em ecologia, o Stephen Harding, que ele traz essa observação de quando ele estava fazendo uma pesquisa com cervos e eles têm um momento espiritual até, né, onde ele se sente tão pertencido àquela observação que ele estava realizando. Ele fala que ele sente o bosque respirar e que todos aqueles organismos que estavam presentes ali é como se eles todos fossem um só organismo respirando e ele estava fazendo parte daquilo. Ele, né? E aí ele se questiona, é um momento que ele se questiona profundamente como pesquisador, que aquilo era profundamente real para ele. Ele estava vivendo aquela experiência. Então, se aquilo era real, como aquilo podia não fazer parte da ciência, né? Pois é. Talvez essa percepção, né, do pertencimento, de abrir os olhos para o que você está vendo e sentindo, já que a gente também é parte da natureza, talvez seja esse o elemento que falta para o salto da ecologia, no avanço do estudo da ecologia, né, que é uma área da biologia, das ciências biológicas, que o Capra traz em seu livro Ponto de Mutação, que ele dá o exemplo do salto, né, que foi da física mecânica para a física quântica, a física das partículas, e faltava falta nessa parte na ecologia, talvez na biologia, né, talvez seja esse o que falta, passo, né? A ecologia, ela vem da junção de dois termos em grego, que são oikos, que significa casa ou família, e logos, que é estudo. Então, a gente deveria voltar mais à raiz da palavra, a etimologia da palavra, que faz todo sentido. Afinal de contas, somos todos seres vivos habitando uma mesma casa, um mesmo lar, que é único para a nossa existência. Então a gente é basicamente uma grande família de seres, né? E realmente a ação de um influencia direto ou indiretamente na ação do outro. Sim. Então a gente tem que entender isso, entender que a gente realmente faz parte dessa grande família, né? É o estudo da nossa casa, né? Não o estudo da casa deles ou de outra Sim. espécie. A ecologia é o estudo desse sistema integrado. Inclusive, hoje já se estuda muito a conectividade entre os ambientes, entre os ecossistemas, entre os biomas, né? Então, aos poucos vai abrindo essa mentalidade para que tudo é uma coisa só, que está tudo conectado, né? E assim a gente consegue ter de volta até essa sensação de pertencimento, né? Assim como o pesquisador que a gente falou agora, no meio de uma pesquisa, ele teve essa experiência completamente espiritual, de entender que ele fazia parte daquilo realmente. Sim. E a gente vive numa cultura que acaba colocando essa busca desse lugar que a gente sente vazio, através de coisas materiais, através de redes sociais, ficar ali todo mundo o dia inteiro procurando uma coisa que não sabe o que, rolando a tela. Individualizando mais ainda as pessoas, né? Deixando a gente cada vez mais separados em caixinhas, sendo que talvez isso seja essa grande experiência espiritual que nos falta, da gente realmente sentir que a gente está amparado por essa teia da vida, né? Que a gente pertence a essa complexidade que está trabalhando junto. Como você vai voltar a perceber a natureza, o meio que te circunda de outra forma, sabe? Isso é uma experiência que é de mudar a vida, né? Você muda sua percepção total quando você consegue ter uma experiência dessas. Isso é fundamental. A gente precisa, todo mundo deveria se dar essa experiência, essa oportunidade, né? Isso devolve a nossa própria essência, né? Claro. Que é estar participando do todo, colaborando com o que a gente tem de melhor. Sem dúvida. Então, galera, se vocês acham mesmo que concordam com a gente que a biologia, a ecologia é fundamental para a gente entender os processos da natureza, mas que sim, ela ainda precisa sofrer algumas adaptações, evoluir, né, como tudo precisa evoluir, mas que ela é importante, deixa seu comentário, escreve para a gente, deixa aqui a palavra oikos para a gente saber que você chegou até o final. Faz sentido para você? Segue a gente, tá? E até o próximo vídeo. Até.